5h59 da manhã. Tiago, por que eu preciso acordar às 4h59 da manhã? Te falar, nesse horário não tem ninguém enchendo o saco. Se você acordar às 4h59 da manhã e produzir o que você produz normalmente em 8 horas, às 4h59, quer ver? 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde. A hora que as pessoas vão sair para almoçar, você já produziu um dia inteiro com horário tradicional de trabalho. Olha a diferença que faz. Sem falar na frequência que existe. Existe uma frequência diferenciada nesse grupo e você é meu convidado. Então faz o seguinte, dá um like aqui, aperta o joinha, pega o botãozinho de compartilhamento, manda para 3 pessoas que mais fazem sentido e bora colocar pressão no dia de hoje. Se você estiver pronto, já compartilhou, já apertou o botãozinho de like, coloquei bora TTT. Bora TTT, a gente já vai iniciar colocando pressão. Vamos lá então, vamos fazer uma leitura. Alguém falou, hoje foi o primeiro dia que eu acordei sem colocar despertador. É bom demais. É bom demais. Você vai ver o quanto isso vai te ativar para levar para uma próxima fase. Aí o que acontece? Aí 1 hora você descansa um tempinho aí, 30, 40 minutos, dá uma resetada para parte da tarde, se você quiser continuar tocando terror na parte da tarde. Vixe, no Mato Grosso são 3h59. Brabo. É brabo mesmo, que eu tive nos Estados Unidos e eu tava a 2 horas de diferença. Era brabo mesmo. Então vamos lá. Vocês estão chegando. Vamos lá, vamos ler Romanos, capítulo 8. Coloca aí, Romanos, capítulo 8. Hoje começa o Raiz, hoje começa o Raiz. Meu último dia aqui no Brasil e a gente já vai iniciar a colocar pressão. 459 Raiz. Bora lá. Amanhã eu chego. Amanhã eu chego e já faço a live de lá. Vai ser massa. Seguinte. Vamos falar sobre as 3 esferas. Corpo, alma, espírito. Anota aí. As 3 esferas. Esfera do corpo, esfera da alma, esfera do espírito. O que é o meu corpo, Thiago? Meu corpo é aquilo que eu utilizo para me movimentar aqui na Terra. Ele é como se fosse um carro. Anota isso daí. O carro, o corpo, ele é o carro. Então ele vai lá, ele precisa seguir as regras deste mundo. Então ele respeita leis da física, leis da química, da biologia. Ele respeita, ele vive nessa esfera do corpo. Ele foi feito de carbono, que é o mesmo material da Terra. Se você for ver a palavra criação, quando você busca lá sobre a palavra criação é utilizada em 2 vezes. Na verdade, ela é utilizada diversas vezes, mas em 2 formatos, 2 nomes diferentes para a criação. Criação de tudo que veio de algo que já existia, criação dos animais, das aves, dos mares, tudo aquilo que foi criado, das plantas, que veio de algo. E existe a palavra criação para aquilo que veio direto de Deus. E ela foi utilizada 2 vezes. Criação do mundo e na criação do homem. Logo, os mesmos princípios que agem sobre a terra são os mesmos princípios que agem sobre o corpo, sobre a matéria. Então, encara o seguinte, que o seu corpo ele é como se fosse um automóvel nessa geração ou nesse tempo. Tiago, qual é uma outra esfera? A esfera da alma. O que é alma, Tiago? Alma são as minhas emoções. Alma é tudo aquilo que está entre o processo da imaginação que eu crio e do comportamento que eu tenho. Então existe um ciclo que ele se retroalimenta, que é a imaginação que eu crio, a imagem que eu tenho do mundo, aquilo que eu gero sobre o mundo, aquilo que eu penso
e o ponto final. Então tem aquilo que eu penso e o ponto final é aquilo que eu me comporto. Onde que está a alma? A alma está exatamente aqui no meio. Ela está no meio do que também? Ela está no meio do corpo e do espírito. Fica os dois brigando ali pela alma. E quem se alimenta mais é que vence. Lembra que o número 3 ele é muito importante. Anota isso daí. O número 3 ele é muito importante. É o número da trindade, o número da perfeição. Você pode ver Pai, Filho e Espírito Santo. Altura, largura, profundidade. Manhã, tarde e noite. Corpo, alma, espírito. Então o número 3 ele é muito importante em tudo. Quando você começar a olhar para essas 3 esferas, você vai entender o seguinte. Quando você começar a olhar para esse número 3, você vai começar a identificar parte da natureza. Então vem cá comigo, o seguinte, a alma fica exatamente no meio dos meus pensamentos e do meu comportamento. O que são os meus pensamentos? Tudo aquilo que eu me alimento. E aí o texto diz o seguinte, que eu preciso ter pensamentos do alto. Quando eu tiver pensamentos do alto, eu começo a me tornar diferente. O Luiz perguntou, quanto tempo tu aguenta fazendo live 4h59 da manhã? Eu não sei, Luiz. E essa também não é nem minha preocupação. E também te aconselho não ser a sua preocupação e focar naquilo realmente que a gente está entregando. Algumas pessoas não vivem aquilo que deveriam viver porque ficam pensando ou somente no passado ou no futuro. O convite para você é, começa a viver no presente, só curte hoje. Quanto tempo a gente nunca sabe. Só sei que teve um ano que eu fiz 1.300 lives. 5 lives por dia. Não sei se tá bom para você de conteúdo. Aqui a gente pode passar 10 horas fazendo conteúdo. Então presta atenção. Só engata a primeira aí nesse 459 raiz, cai para dentro e começa a mudar a tua vida. E aí entra junto nesse desafio. E o tempo que for, se for um dia, curta um dia. Se for 5 anos, curta 5 anos. O problema é parar de querer ficar se preocupando com amanhã. Só curte hoje. Então vamos lá, vamos falar sobre a alma aqui para o Luiz entender o seguinte, que a alma ela está exatamente no meio dos pensamentos e no meio do comportamento. É ela que vai ditar aquilo que recebe dos pensamentos, vai fazer uma transformação e vai jogar para o comportamento. É exatamente a alma que olha para o pensamento e fala o seguinte, esse aqui está tendo pensamentos do alto. Ela gera uma emoção e essa emoção vai jogar para o comportamento. Quer dizer, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo hoje é resultado daquilo que é a minha emoção. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou alegre, se eu estou contente, se eu estou pé da vida, se eu estou brabo, isso tudo vai fazer o quê? Determinar um comportamento. As dúvidas que eu tenho ou não, isso vai determinar um comportamento. Então a alma, são as emoções que vão ditar quem que a gente responde. Normalmente a gente responde e consegue alimentar a alma. Então a gente tem a esfera do corpo, que é mais tangível, a alma, que eu consigo reconhecer, e o espírito, que eu consigo ser guiado. Tiago, o corpo eu consigo tocar, a alma eu consigo sentir, e o espírito? O espírito ele é aquele que te guia. Ele sopra para qualquer lado, você não sabe qual é o sopro dele, mas você tem a percepção. Então ele sempre traz a percepção. Como que o espírito atua? Ele atua diretamente no seu cardio. Então o espírito ativa a sua alma, que gere o seu corpo. Vamos ler lá. Quero te convidar a ler Romanos capítulo 8. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso daí? Romanos capítulo 8. Repete a alma. A alma são as tuas emoções. A alma são as tuas emoções. Vamos lá então. Vem cá comigo. Ó, o Luiz falou que agora gostou, maluco, na moral, agora curti. Seja bem-vindo, Luiz. Aqui não tem mimimi, só faz o seguinte, só curte todos os dias. Assim deveria ser com a sua esposa, com seus filhos, seu trabalho, com a sua vida. Curtir todos os dias. Então vamos lá. Romanos capítulo 8, abre aí, Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Para quem não sabe, Romanos, livro de Romanos, ele está na Bíblia, no Novo Testamento. Na segunda parte da Bíblia, lá depois dos Evangelhos, Atos, Romanos. E fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por quê? Aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agregar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não recebem um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É poderoso esse texto. Se você começar a entender exatamente que não é pela carne que você vive, mas você vive pelo Espírito. Se você entender que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência natural, você começa a ir para uma próxima fase. Imagina o seguinte: daqui a pouco eu vou embarcar, vou para um outro país e eu vou levar meu passaporte. Quando chegarem lá, seja o país que for, eu vou precisar respeitar todas as leis e regras do país. Só que quando a pessoa pegar meu passaporte, vai notar lá o seguinte, que existe uma nacionalidade. Vai estar lá a nacionalidade brasileira. Independente de onde eu esteja, independente do lugar que eu frequente, que eu visite, sempre que eu apresentar meu passaporte vai estar lá, nacionalidade brasileira. Eu estou num país, mas não faço parte daquele país. Estou por ali de passagem. Exatamente assim você aqui na Terra. Se você começar a entender o seguinte, que não importa o quanto que você movimente, mas quando puxar, a sua identidade celestial vai estar ali. Nacionalidade do reino. Então entenda o seguinte, você está nesse mundo, mas você não faz parte deste mundo. É meio doido para quem começa a ouvir isso e não entende, você vai começar a entender o seguinte, que você precisa sim passar pelas regras desta terra. E essa terra foi entregue aos filhos para governar. Só que existe uma identidade no seu passaporte, no seu RG, identidade do reino. Você obedece, você vive aqui, seguindo todas as regras e condutas, só que existe uma identidade que te fala o seguinte, você não é dessa terra. Você está vivendo essa terra e vivendo nessa experiência. Só que aqui fala o seguinte, identidade do reino. Nossa!
Se isso não começar a fortalecer a tua identidade, você entender que é imagem e semelhança nascido para governar, dominar e multiplicar, eu não sei o que vai te levar a ter uma nova consciência. Então, conforme você vai entendendo isso, você entende o seguinte, que apesar de viver no corpo, eu tenho uma experiência muito maior. Isso faz o quê? Que seu mapa de mundo amplie de uma forma absurda. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que são apenas segundo a média brasileira, 74 anos de vida. Que elas são apenas os seus 74 anos. Presta atenção, Deus criou o maior da criação apenas para 74 anos? Não, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você acredita que Deus criou o maior da criação apenas para viver 74 anos? O que a gente vive hoje não é nem a sombra do que está por vir. E é o que nós vamos viver no futuro. Todas as promessas na Bíblia, muita gente pergunta, eu posso prosperar, eu devo prosperar? Grande parte de todas as promessas que existem na Bíblia, elas não são para esse tempo. Quando fala sobre ganhar a coroa, está falando sobre aquilo que está por vir. Quando fala sobre atravessar a linha, é você atravessar a linha cumprindo o seu propósito e fazendo o seguinte: existe algo muito maior. Existe algo muito maior daquilo que ele quer te dar. Não apenas esse mundo. Esse mundo é para você governar, é para você dominar, para você multiplicar. Só que existe algo muito maior. Existe uma vida no porvir que ela é muito maior. Não que você deva esperar, porque só acessa essa outra vida aquele que governa aqui. Aquele que realmente entende o reino aqui. Não, presta atenção, você foi criado o maior da criação. Tem um livro chamado A Queda de Lúcifer. Eu li ele há mais ou menos uns 10 anos atrás. E lá o autor fala o seguinte. Tinha os 3 arcanjos, cada um dominava 1/3 dos anjos. Miguel, Gabriel e Lúcifer. Eles dominavam 1/3 dos anjos, cada um 1/3. Quando houve a queda de Lúcifer, junto com Lúcifer, quando houve a queda dele, veio 1/3 dos anjos. E aí o autor continua contando a história. E aí ele conta o seguinte, que dos 2 exércitos remanescentes, cada arcanjo tinha 1/3 dos anjos. Era o seu exército. E aí o autor continua contando o seguinte, que quando houve essa queda, ficou um espaço lá, um espaço nos céus, daquele exército. E aí aconteceu o quê? O arcanjo Miguel e o Gabriel, seus exércitos, começaram a discutir entre eles quem assumiria, presta atenção, quem assumiria aquele espaço deixado pelos anjos caídos. E aí o autor continua contando que houve essa discussão, e isso fala muito sobre... os rabinos falam muito sobre essa linha de pensamento. Eu não quero que você acredite ou não, eu só estou trazendo o contexto que está no livro. E eles começam a discutir entre eles, falando o seguinte, não, nós vamos assumir essa posição. Que posição era essa, Tiago? A posição de adoração, que aquele exército assumia a posição de adoração. E aí o exército continua brigando os dois, não, a gente vai assumir, não, a gente vai assumir. E aí diz que Deus, o próprio Deus intervém nessa discussão, falou o seguinte, não, ninguém vai assumir isso. Eu vou criar alguém um pouco maior que os anjos, minha imagem e semelhança, para assumir esse papel. Que papel que é esse? O papel da adoração. Nossa! Se você começar a entender exatamente que você foi feito para a adoração, você muda tudo aquilo que você pensa sobre viver nessa terra e cumprir o seu propósito. Então, segundo essa linha teológica, segundo essa linha de estudo, fala o seguinte, que não foi nenhum exército nem outro, mas o próprio Deus criou alguém maior que os anjos, eu e você, para assumir essa posição. Posição de adoração. Então, quando você começa a entender isso, você não vive mais segundo a carne. Apesar de respeitar as leis e as regras aqui. Por isso que você precisa começar a cuidar muito mais da sua vida. Por que alguém precisa cuidar da sua vida e cuidar do seu corpo? Porque você é precioso para o reino. Você é precioso para entregar a mensagem. Que mensagem que é essa, Tiago? As pessoas com a internet já sabem. Não. Diz o texto, fala o seguinte. Quando todos ouvirem a mensagem do reino, não é qualquer mensagem. É uma mensagem específica do reino. Que mensagem que é essa do reino, Tiago? Escreve aí, DGM. O que é DGM? Dominar,
governar e multiplicar sobre todas as coisas. Não está falando o seguinte, sobre viver uma vida toda e esperar o prover. Não, está falando o seguinte, ei, vem cá. Vocês estão aqui para dominar e governar. Vocês estão aqui exatamente para dominar, governar e multiplicar. Isso que é a vontade de Deus do homem para essa terra. Só que eu preciso pregar uma mensagem. Qual é essa mensagem? É uma mensagem do reino. Não é apenas uma mensagem do evangelho. É uma mensagem do reino. Daquele que é realmente filho, chamado para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Como que eu domino isso, Tiago? Dominando suas emoções, dominando a sua língua, dominando seus afazeres, governando. O que é governar? Assumir posições. Quando você começa a assumir posições, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor te entrega todos os dias, você começa a realmente viver o reino. Tem um livro do Dr. Miles Monroe, que foi um grande pregador. Ele morreu há uns 5, 6 anos atrás. Deixa eu ver se está aqui. Aqui embaixo, um dos livros dele. Miles Monroe tem uma grande igreja, tinha uma grande igreja na época na Filipinas, com mais de 1 milhão de membros. E ele morre no acidente de avião. E ele é incrível, um dos maiores pregadores sobre o reino. E aí ele fala o seguinte, ele fala sobre a mensagem do reino. E aí tem um livro que chama-se Redescobrindo o Reino. E ele conta lá e faz uma pergunta sobre... Você sabe por que Jesus veio exatamente na época dos romanos? Ele questiona isso no livro. Por que Jesus veio exatamente na época dos romanos? E ele continua falando o seguinte, Jesus veio na época dos romanos porque foi o primeiro sistema de reinado que existia. Como que você vai pregar algo para alguém se as pessoas não sabem sobre? As pessoas nunca ouviram sobre. Então, até então, ele não sabia. As pessoas não sabiam o que era um sistema de reinado. Então, como que ele ia pregar? Jesus ia pregar o sistema do reino se isso não era visível, perceptível às pessoas. E aí, na época dos romanos, existia exatamente essa percepção, porque eles viviam em um sistema de reinado. Como que funciona o sistema de reinado? Todos estão dentro de um reino, o reino é protegido, e ali ele protegido, ele faz o quê? Que as pessoas do próprio reino negociem entre elas, vivam entre elas, protejam-se entre elas, estejam ali auxiliando umas às outras. Todo mundo honra o seu rei e o rei protege com toda a sua autoridade, todo o seu poder, ele protege todo o reinado. Exatamente como que funciona? Exatamente como que funciona o reino dos céus? Todos nós deveríamos honrar o rei e o rei nos protege, nos dando direção, autoridade, um nome e chegou até a entregar um bem precioso que é o seu próprio filho para fazer morrer pelos meus pecados. E aí sim ter uma nova oportunidade de cair vendas dos meus olhos para viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não, presta atenção, eu falei que hoje ia explodir o teu cérebro. Se você estiver acompanhando desde o início, passo a passo, é exatamente isso que você vai começar a viver nas 3 esferas. O tema de hoje é as 3 esferas, corpo, alma e espírito. Por que eu estou investindo mais tempo no espírito? Porque não adianta você querer viver na carne, viver segundo a sua matéria. Então é como se fosse o espírito um grande círculo, a carne um grande círculo, que é aquilo que eu consigo tocar. A alma, ela vem dentro do espírito lá no centro. Mas é esse que ativa tudo o restante. O corpo eu consigo tocar. E ele vai ser guiado, conduzido pela minha alma. Então o corpo é como se fosse meu carro. A alma, o motorista. E o espírito, ele é a estrada que dá o caminho. Tanto é que Jesus fala o seguinte aos seus discípulos: eu vou, mas deixarei alguém muito maior que vai te guiar, te orientar, te consolar. Nossa, se você começar a entender isso, você começa a ter um novo posicionamento
sobre a sua vida. Alguém perguntou, Tiago, mãe solteira pode prosperar? Presta atenção, não é a fase nem o estado atual que vai determinar se você pode prosperar ou não, mas é aquilo que você sente. E normalmente você só prospera quando você começa a entender verdadeiramente quem você é na sua identidade. Tiago, por que que pessoas que não seguem a Cristo, por que pessoas que não seguem o Espírito prosperam também? Fruto de tudo aquilo que ele fala. Seguir a Cristo, a viver segundo o Espírito, ele não é regra para você prosperar ou não. A prosperidade, perdão, a riqueza está vinculada com tudo aquilo que você faz. O Espírito ele vai te guiar. Só que o que acontece? Muitas das pessoas, ao invés de viver a prosperidade natural, preferem viver uma resistência, uma improdutividade. Quantas vezes era para você ter feito algo, começado um projeto, iniciado algo, feito uma sociedade, desfeito uma sociedade, largar no projeto, você sentiu seu coração pulsando, pá, 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 parece que ia sair pela boca e você não tomou a decisão. Então você recebe uma direção falando o seguinte, ei, isso aí parece muito bom. Não, melhor sair fora disso aí. Mas a improdutividade, que é a tradução da palavra pobreza, te impede de avançar. Então isso não está vinculado ao seu estado atual, mas sim ao seu nível de governo. Governo das suas emoções, governo do seu dia, governo dos seus pensamentos. Se você começar a governar, dominar, aí sim existe a multiplicação. Presta atenção, muitas pessoas querem multiplicar na carne, só que esquece que antes da multiplicação precisa ter o governo. O que significa governo? Escreve aí, governo significa gestão. Se você procurar no dicionário a palavra governo, você vai entender lá o seguinte, governo ação, processo ou feito de governar, quer dizer, de gerir. É o processo de gestão. Então, antes da multiplicação, eu preciso ter o que lá? Gestão. Se não existe gestão, não existe multiplicação. Tá bom, Thiago? E como que eu faço para ter gestão? Gestão só acontece se existir um posicionamento. Foi para isso que você colocou aí DGM, dominar, governar e multiplicar. Então, o que é a posição? A posição é governar. A posição é o domínio. Como assim? Como que acontece quando o exército avança para vencer outro exército? Ele está tomando posição. Ele está dominando. Quando ele começa a dominar, assumir uma posição, ele começa a gerir. Presta atenção. Se você assumir uma posição, você vai começar a olhar para sua vida e vai falar o seguinte: o Senhor já me entregou. Presta atenção, ele te deu vários recursos aí. A pergunta é: o quanto que você tem multiplicado isso? O quanto que você tem gerido isso? O quanto que de verdade você tem aproveitado todas essas oportunidades que o Senhor já colocou na sua mão. Você tem feito a gestão disso? Você tem multiplicado isso? Você tem realmente colocado o seu talento em prol de tudo aquilo que você faz? Então entenda o seguinte, falando sobre as 3 esferas novamente. Alguém falou, não tenho feito. Se você não fizer isso, Gilberto, não existe a multiplicação. Se você não tem assumido a posição, olhado para tudo que o Senhor colocou na sua mão já, para governar, fazer gestão disso, não existe a multiplicação. Você precisa olhar para sua família, o Senhor já colocou a sua família aí para você gerir. Assuma a posição. E aí você vai ter uma multiplicação. O seu casamento, o Senhor já colocou o seu casamento aí, assuma a posição. De marido, de esposa, assuma a posição. Sumindo vai ter a gestão e aí tem a multiplicação. Então presta atenção, quando você começa a olhar, apesar das 3 esferas elas estarem umas conectadas com a outra, você consegue trabalhar cada uma delas e entender verdadeiramente como cada uma funciona. Então eu tenho um espírito que eu recebi há muito tempo atrás e a oportunidade de movimentar em mim. Entenda o seguinte, como que o espírito antes agia? Na época dos profetas, o espírito de Deus ele assumia em posições específicas. Então ia lá, Moisés precisava fazer uma ação. Então estava ali Moisés,
Aí o Espírito vinha sobre ele e dava um comando. Na época de Daniel, estava lá, o Espírito vinha sobre ele e dava um comando. De Abraão, ia lá, o Espírito sobre ele vinha. Quando Jesus desceu, o Espírito junto estava com ele. E depois dessa fase foi inaugurado um novo tempo, onde o Espírito habita dentro de nós. Nossa, se você entender essas 3 fases, no Antigo Testamento, com os profetas, o Espírito atuava em cima, em posições específicas. Quando Jesus veio, ele atuava junto, ao lado, auxiliando. E depois dele, inaugurou-se um novo tempo, onde o Espírito está dentro. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso ativar ele. Posicionar, fazer a gestão para multiplicar. Quando eu faço isso, a minha alma já não é mais alimentada pelo meu corpo, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, pelas coisas do dia a dia. A minha alma é sedenta por coisas que eu ainda nem sei, mas que ela já tem saudade, que ela já viveu. São coisas do meu espírito. Quando eu começo a viver isso, as minhas emoções começam a mudar. Como que eu vivo a paz que excede todo entendimento? Coloca aí, a paz que excede todo entendimento. Eu vivo ela quando eu cumpro aquilo que é a certeza do meu coração. Escreve aí, só no seu caderno. A paz que excede todo entendimento, ela é vivida quando eu executo ou quando eu obedeço aquilo que está no meu coração. Está no seu coração? Foi guiado? Você obedeceu? Isso gera uma paz. Não sei quantas vezes você teve uma paz depois de tomar uma decisão. Você já sentiu? Aquela paz assim que fala. Já sentiu isso? Que ela começa a trazer um alívio para você? Uma paz que excede todo entendimento. Pode estar gerando um caos e você está em paz. Quando você começa a entender que apesar de estar nesse mundo, você não vive nesse mundo, você não é deste mundo, você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo, o seu passaporte está ali falando o seguinte: nacionalidade, reino. Quando você começa a entender isso, você começa a viver algo muito maior. Tá bom, Thiago, isso tudo é muito bom, eu fico muito feliz, isso me motiva. Só que eu não sei por onde começar. Na verdade, essa motivação ela não deve acontecer. Deve acontecer uma ativação. Tá bom, Thiago, como que eu vivo isso? Seguinte, todos os dias ele chegou a te dar um direcionamento, paz e tranquilidade. Quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Só deixar Romanos 8. Quem chegou depois, a gente colocou aí Romanos capítulo 8, para você ler o capítulo 8. Parábola do semeador, depois a gente vai começar a falar sobre. Aqui, ó. Mateus capítulo 20, versículo 17 diz o seguinte: Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoite e o crucifiquem, e no terceiro dia ele o ressuscitará. Então Jesus já começa a falar o seguinte: ei, vai existir algo que vocês não precisam olhar e entender, porque já está decretado que no terceiro dia vai acontecer algo muito maior. Só que todos os discípulos, apesar de conviverem com Jesus, eles têm dúvida daquilo que estava acontecendo. E aí, no versículo 28, no capítulo 28, começa a falar sobre o quê? Sobre a ressurreição. Presta atenção nisso aqui.
Depois acontece a morte de Jesus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sepulcro é onde estava guardado o corpo de Jesus. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou no meio do caminho e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Porque aí vai acontecer uma treta muito maior. Que eu vou contar isso para você amanhã. A gente vai continuar falando isso aqui. Quando existe esse encontro, vai existir uma treta muito maior. E aí inaugura-se um novo tempo. Tempo esse que está aberto até os dias de hoje. Tempo esse que, se você começar a buscar, você vai começar a receber isso aqui, ó, que eu vou te falar agora. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou te falar agora. Quem já sabe, já entende, já sabe o que eu estou falando. Só que quem não entende vai ver essa resposta aqui, ó. Se você começar a buscar esse novo tempo, olha o que você vai receber. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Presta atenção. Quando inaugura esse tempo, você recebe automaticamente essas 9 características aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ai, como é massa isso. Ei, presta atenção. Inaugura-se um novo tempo de paz, de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que tempo é esse que foi inaugurado? O tempo do Espírito habitando dentro de mim, de você. Todos os dias, Gálatas 5:22. Todos os dias você precisa deixar o desejo da carne. Qual que é o desejo da carne? O desejo da carne é de viver na podridão da carne, na podridão deste mundo. Se a gente começar agora a fazer um passeio na Bíblia, você vai começar a entender o seguinte: que a carne, ela só quer viver nos desejos da carne. Por que as pessoas não acordam às 4h59 da manhã? Eu não estou falando para você acordar ou não. Por que as pessoas não acordam às 4h59? Por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito? Por que as pessoas querem viver só deitadas no sofá? Por que as pessoas querem viver só na preguiça? Por
que as pessoas só querem viver falando mal? Por que as pessoas só querem viver contando mentira, na preguiça, acusando o outro? E cada vez mais esse mundo está sendo alimentado para exatamente viver isso. É o sistema do mundo. E existe um caminho para esse sistema. Isso não vai ser vencido porque já está escrito que esse é o caminho. Nos últimos dias nós veremos alguns sinais. Então a minha missão como governante não é de ir contra essas coisas. Presta atenção. Você que acredita em algo. A sua missão não é ir contra essas coisas, porque isso já vai acontecer. Durante muito tempo, quando garoto, eu acreditava que eu ia vencer o apocalipse. Não, essas coisas não vão acontecer, porque eu vou me posicionar, vou fazer. Presta atenção, já está escrito. Vai acontecer. Esse é o caminho. Esse é o caminho de tudo aquilo que já está escrito. Então a minha missão como governante, presta atenção, não é ir contra essas coisas, mas é começar a posicionar de forma diferente. Então anota isso daí. O problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Vamos atualizar isso? O problema do mundo não é quem vive segundo a carne, mas é o silêncio daquele que vive segundo o Espírito. Nossa! Caiu um raio aqui na minha cabeça agora, de discernimento. O problema não está naqueles que vivem segundo a carne, mas o problema está naqueles que não se posicionam, que vivem segundo o Espírito. Por isso que talvez um dos lugares que mais se deva pregar a mensagem do reino é dentro das igrejas. A gourmetização tem feito o quê? As pessoas se alimentarem apenas para satisfazer seu próprio eu, mas não ter resultados. Fala o seguinte: me mostre as suas obras e eu vou lhe mostrar a minha fé. Ou mostre a sua fé e eu vou lhe mostrar as obras. É uma discussão entre duas pessoas falando o seguinte: eu tenho fé. E o outro fala: eu tenho obras. Presta atenção, fé sem obras, ela é morta. Quantas pessoas foram restauradas por causa da sua vida? Quantas pessoas receberam um renovo por causa da sua vida? Quantas pessoas tiveram uma nova oportunidade por causa da sua vida? Quantas pessoas hoje vivem novidade de vida todos os dias por causa de você? Não adianta só viver você segundo o Espírito, mas se posicionar segundo o Espírito. Presta atenção. Todos os dias, quando você não gera resultados, quando você não cria suas obras, você já está mostrando qual é o seu posicionamento. Meu posicionamento é viver segundo a carne. Se é no Espírito que é multiplicar os teus dons, os teus talentos, para quê? Para fazer obras, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O Espírito está sujeito ao profeta. Não o profeta ao Espírito. Fala que o Espírito está sujeito ao profeta. Logo, o profeta precisa dar um passo e executar as suas obras. Não é que você vai receber algo novo, vai ativar verdadeiramente a sua identidade, escrita lá, nacionalidade, reino. Ativar a sua identidade e as coisas vão acontecer. Não, precisa ter as tuas obras. E se você não tiver as suas obras, isso já vai denunciar o seu posicionamento. Presta atenção. Qual é o seu posicionamento? Posicionamento de não gerar as obras. Então, quando você começa a olhar para essas três esferas, você começa a entender verdadeiramente qual é o posicionamento que você está tendo e tomando. E a sua alma ela vai estar no meio, que são as tuas emoções, o teu comportamento, ela vai estar no meio sendo alimentada pela carne ou pelo espírito. A pergunta é, quem que você tem alimentado a sua alma? Algumas pessoas não entenderam, mais cedo a gente falou exatamente nessas três esferas, falou sobre a alma. O que é a alma? A alma é tudo aquilo que você se comporta.
Como que eu sei como que está a minha alma? Presta atenção no que eu vou te falar. Você olha para o seu comportamento. E aqui eu te convido a ter uma análise real do seu comportamento. Como assim uma análise real? Você fazer um overview da sua vida. Você olhar a sua vida de uma forma holística para a sua vida e vai falar o seguinte, olhar para todas as áreas, olhar para toda a sua vida e vai falar o seguinte, não, eu preciso mudar nessa área. Quem você mais alimenta, seja... Deixa eu só parar a mensagem aqui só para dar os parabéns. A Cláudia tá falando o seguinte, faz hoje. Hoje será meu 3º dia sem cigarro. Estou renovada a mim mesmo. Não, dá uma salva de palmas aí. Eu falo quanto a Cláudia é amada por essa decisão. Parabéns, Cláudia. Que você sempre lembre dessa palavra e desse batalhão que está junto com você nesse desafio. E lembre-se, é um dia após o outro. Viva somente hoje. Vença, Cláudia, somente hoje. E eu tenho recebido várias pessoas que têm largado o vício do cigarro, da bebida, da pornografia. Parabéns a todos vocês que decidiram mostrar as suas obras. Isso aqui é obra. Ah, Thiago, mas isso não estava fazendo bem. Não, presta atenção. Primeiro você restaura a si, depois você restaura os outros. E as suas cicatrizes ajudarão a curar outras pessoas. Olha o quanto que você é amada, Clau. Todo mundo aí. Olha o quanto que você é amada. Parabéns. Parabéns por essa decisão. Parabéns por cuidar do seu corpo, pois o seu corpo será muito importante para o reino. O seu corpo, você é precioso para o reino. E se você não cuidar dele, como que vai implantar o reino e a mensagem? Então é o seguinte, você viver nas 3 esferas, quanto mais você alimentar a sua alma pelo seu espírito, mais ele vai ser guiado para isso. Se ele for alimentado pela carne, ele vai ser guiado pela carne. Como que eu sei como está a minha alma? É só olhar os teus comportamentos. Então, como que funciona para você que chegou depois? Você capta, você é uma placa que capitaliza energia. Então, você olha, você capta energia. Você toca, capta energia. Você sente, você capta energia. Isso vai começar a moldar a forma daquilo que você pensa. Quando eu começo a ter pensamentos do alto, que é isso que fala lá para eu ter pensamentos do alto, eu começo a ter um sentimento diferente. Eu começo a sentir de forma diferente. E o sentimento, ele dita as minhas emoções. O que são as minhas emoções? Quando eu abraço, isso mostra as minhas emoções. Quando eu discuto, isso mostra as minhas emoções. Quando eu sorrio, isso mostra as minhas emoções. Quando eu fico de cara fechada, isso mostra as minhas emoções. Se eu estou expansivo, mostra as minhas emoções. Se eu estou retraído, isso mostra as minhas emoções. Se eu xingo no trânsito, mostra as minhas emoções. Se eu abraço, se eu não abraço, se eu falo, se eu não falo. Todo o seu comportamento, presta atenção nisso que eu vou te falar, todo o seu comportamento é a materialização de uma emoção. Se você abraça o seu filho, é a materialização de uma emoção. Se você está junto com o seu cônjuge, é a materialização de uma emoção. Presta atenção, em todos os momentos você está materializando uma emoção. Hoje, por exemplo, o que a gente fez na hora que nós colocamos um comentário para a Clau? Nós estamos materializando uma emoção. Gerou, ela falou lá, a gente absorveu, ela falou, meu 3º dia sem o cigarro. Nós fizemos o quê? Gerou uma energia. Gerando essa energia, gerou um sentimento de, puxa, que legal, parabéns. E a gente vai fazer o quê? Materializar essa emoção. Então eu tenho que pegar esse sentimento, ele gera emoção, que é a materialização. A gente vai lá e manda a mensagem para ela. Eu falo, parabéns, Cláudia, manda uma mensagem aí, manda palminha, manda parabéns, fala que é amada. Nós estamos materializando um comportamento, presta atenção, uma emoção. Então todo comportamento é a materialização de uma emoção. Como que você vai começar a notar se o seu corpo está pendendo, a sua alma está pendendo para o seu corpo ou para o seu espírito? Olhando exatamente o seu comportamento. Seu comportamento é de amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, ou o seu comportamento é de orgulho, arrogância, soberba,
prepotência, ódio, rancor, amargura. Quando você olhar o resultado desse comportamento, eu estou te dando um passo a passo, presta atenção, eu nunca tive esse discernimento como esse raio caiu na minha cabeça agora. Quando você começa a olhar para os resultados, você vai entender exatamente se a sua alma está pendendo para o seu corpo ou se a sua alma está pendendo para o seu espírito. Por isso que eu preciso primeiro passar por uma transformação pessoal. E como que eu passo por uma transformação pessoal? Primeiro, renovando a minha maneira de pensar. Quando eu renovo a minha maneira de pensar, eu vivo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Perfeito e agradável segundo quem? Segundo aquele que te amou e te deu uma direção. Nossa! Essa live você precisa reassistir ela e fazer várias anotações e começar a colocar algumas tarefas para você viver a partir de hoje. Tá bom, Thiago, como que eu vou separar? Presta atenção, como que eu vou separar os meus sentimentos das minhas emoções? Lá no livro de Hebreus fala o seguinte, que existe uma espada muito afiada que ela consegue separar juntas e medulas, pensamentos e sentimentos. Sentimentos e emoções. Ela consegue separar isso. Qual que é a espada que faz exatamente essa separação? Presta atenção, que eu vou te mostrar no 3, 2, 1, eu vou te mostrar uma espada que separa exatamente as tuas emoções dos sentimentos. Presta atenção, na espada eu vou te mostrar agora qual é a espada que você tem aí que ela vai separar isso. Ó, 3, 2, 1. Essa espada, ela separa sentimentos das emoções. Logo, quer aperfeiçoar o seu comportamento, você precisa dessa espada. Como assim, Thiago? Eu não estou entendendo. Quanto mais você lê sobre o comportamento daquele que te chamou, do lifestyle daquele que te chamou, você vai começar a entender verdadeiramente como agir nessa terra. Presta atenção. Jesus ele nunca veio pregar uma religião. Ele veio pregar um estilo de vida. Jesus não era um educador, ele era um transformador. Como que ele transforma? Através do estilo de vida. Isso aqui precisa ser um estilo de vida para você. Conforme você vai pegando estes códigos, você vai aplicando ele na sua vida e aí você começa a direcionar a sua alma para cumprir a vontade do seu espírito. Nossa. O meu coração ele está em chamas aqui e explodindo para entrar na sua cabeça e você começar a ter o mesmo download que eu tive. Não sei se caiu aí o download, mas para ter o mesmo download que eu caí aqui. Fala o seguinte, escreve aí, eu vou viver um novo estilo de vida. Então é o seguinte, o corpo ele só vai ser um meio de locomoção, é um carro. A sua alma é que vai governar e vai guiar por onde? Pela estrada, que é o espírito. A estrada é o espírito e ele vai te mostrando verdadeiramente o caminho. E claro que esse papo aqui não é papo para religioso. Ou senão ele surta, explode e tá tudo certo. Por quê? Porque foi aprendido dentro de uma doutrina, colocou isso dentro de uma caixa. Seria muita arrogância, soberba, prepotência minha colocar Deus dentro de uma caixa, falar ele age assim, assim, assim. Tem um exemplo. Pedro foi lá ver Jesus curar e falou o seguinte, não, Jesus foi ali, cuspiu no chão, fez um barro, botou no olho do cego, curou. Então Pedro foi lá e anotou a fórmula da cura da cegueira. Tá. No segundo momento, Jesus foi lá e não fez isso. Aí Pedro falou, não, tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó.
para curar é assim, ó, tal. Ele falou, não precisa disso. Você tá curado, pode ir. Aí Pedro olha para aquilo que escreveu e falou, mano, isso aqui já não funciona. Só que o religioso, ele quer colocar o quê? Deus dentro de uma caixa. Fala, Deus age assim, assim, assado. Aí, presta atenção, o que a gente conhece de Deus hoje não é nada. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. 6.000 anos que o homem conhece a Deus não é nada. Nada. Perde tudo aquilo que a gente vai conhecer. Respira fundo aí. Que você fique com essa enxurrada aí de downloads na sua mente e que isso possa reverberar no dia de hoje todinho, você ficar pensando sobre isso. O convite é para você governar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E não deixar o seu corpo preguiçoso governar sobre a sua alma nem sobre o seu espírito. Falei para você que a gente vai fazer um 459 raiz, só para aqueles que têm uma mensagem única. Esse é o convite para você. Não sei o que fez sentido para você nesse primeiro momento, mas a gente vai tocar o terror na terra todos os dias. Respira fundo, bora fazer um boot. E vamos prosperar no dia de hoje. Respira fundo. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas todos os dias. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade de fazer a Tua vontade. E isso encanta os nossos corações. Que todos os dias eu possa governar sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Que todos os dias o Senhor possa ser luz para os meus pés, trazendo conforto, trazendo carinho, trazendo acolhimento. Senhor, eu te entrego hoje a minha vida, os meus pensamentos, o meu trabalho. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito me guiando em todos os momentos para cumprir a Tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Guie-me não para cumprir a minha vontade aqui da terra. E eu sei que eu vivi apenas uma experiência natural. E eu sou um ser espiritual. Um ser que foi chamado para uma missão. Eu sei que a minha nacionalidade é do reino, mas eu estou aqui cumprindo uma missão. E eu cumpro ela com o maior prazer. Começa a ver você agora cumprindo esse chamado. Você é um ser espiritual. Quando você olha seu passaporte, está ali, nacionalidade, o reino. Mas você sabe que, assim como um soldado vai para a guerra, você foi chamado para essa missão. Começa a ver você agora nessa missão. E conforme você vai executando, você vai deixando obras. E as obras vão denunciando aquilo que você alimenta, que é o seu espírito. Começa a ver você agora cheio de obras. Obras que edificam um reino. Começa a ver você agora pregando a mensagem do reino todos os dias. Veja você agora atingindo pessoas que nem sabiam do que estavam falando. Pessoas que vão te julgar, jogar pedra, e tá tudo certo. Elas vão receber a palavra e a mensagem do reino. É para esse novo tempo que você foi chamado. Chamado para governar, chamado para se posicionar e principalmente para multiplicar. Respira fundo. Fala assim comigo. Eu domino, eu governo, eu multiplico. Chegou o tempo, fala comigo, chegou o tempo de cumprir a vontade daquele que me chamou, multiplicando meus dons e talentos. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos. Escreve aí, já é. Já é. Já é. Tamo juntos.
até depois do fim. Bora tocar o terror no dia de hoje, alimentar nosso espírito todos os dias. Vai cuidar da sua vida aí. Deixa eu fazer um convite para vocês. 6h22 eu vou estar aqui, ó, lá no Instagram. Quem está participando do 6h22, coloca aí 6h22. Lá a gente fala sobre sabedoria, o convite à sabedoria e os drivers de sabedoria. A gente lê o livro de Provérbios. Quando eu li esse livro há muito tempo atrás, ele me deu essa direção e acredita, aconteceu exatamente o que estava escrito ali. Ó, tem gente que falou que ainda não tá participando. Ó, faz o seguinte, 6h22, coloca o despertador agora aí. 6h22, vai lá fazer um café, tomar uma água, ir no banheiro. E 6h22 a gente tá aqui, livezinha de 38 minutos até 7 horas em ponto. E a gente já vai tocar o terror. Nós somos mais de 1000 pessoas lá, ouvindo todos os dias os ditados de sabedoria. Então passa lá, fechou? Se você não estiver lá, te vejo amanhã às 4h59 da manhã. E amanhã vai ser diferente, eu vou estar num outro cenário aqui, ó. No outro cenário. Vai piscar assim e a gente vai estar no outro cenário. Tá bom? No outro país, no outro continente, tocando terror na terra. Sinta-se amado por mim. Me sinta amado por vocês. Te vejo lá às 6h22 e aí eu conto alguns detalhes de tudo que está acontecendo. Valeu, tchau, tchau.